Nesse módulo, nós vamos estudar a evolução do pensamento econômico por meio da evolução de 4 principais escolas do pensamento econômico, sejam elas os clássicos, os neoclássicos, os keynesianos e os marxistas. A escola clássica, ela foi o primeiro conjunto de pensamento que foi sistematizado sobre a teoria econômica. Antes, nós tínhamos alguns pensadores que estudavam sobre o funcionamento da economia, só que não tinha nenhum conjunto de ideias sistematizado. Então, os clássicos eles vieram com essa função. A primeira escola que pode ser vista como um conjunto de ideias sistematizadas foram os próprios mercantilistas do século que datam do século XVI, e eles estavam preocupados com a acumulação de riquezas, né? Foi a primeiro conjunto de ideias que se preocupou com a acumulação de riquezas. E eles acreditavam que toda a acumulação de riquezas ela era provinda da acumulação de ouro e pedras preciosas. Os clássicos, no entanto, eles podem ser divididos em 2 etapas. Primeiro, a escola fisiocrata, que data do começo do século XVIII, e é uma escola de pensamento francesa, e acreditava que toda a acumulação de riquezas, ao contrário do que acreditavam os mercantilistas, eles eram provenientes da própria terra, já que se trata de uma economia basicamente agrária. Então, eles acreditavam que a acumulação de riquezas elas eram provenientes daquilo que era retirado da terra e, além disso, eles tiveram uma ênfase na divisão da sociedade em classe. A primeira escola que faz a divisão da sociedade em classe. Antes, eles não tinham preocupação com esse tipo de questão. E também ela tentou, nesse contexto, justificar os rendimentos da própria classe proprietária de terras. A partir de 1776, com a obra A Riqueza das Nações, nós temos uma segunda etapa dos clássicos, que seria liderado pelo pensador Adam Smith. E o Adam Smith, ao contrário do que acreditavam os fisiocratas, ele acreditava que a acumulação de riquezas elas não eram provenientes da terra, mas sim da divisão do trabalho. Lembrando que, a partir de 1776, já havia ocorrido a primeira Revolução Industrial, no qual os trabalhadores eles perdem o direito à aquisição dos meios de produção. Então, eles têm que vender sua força de trabalho para sobreviver. E com isso, há uma grande demanda por mão de obra. Por isso, a divisão do trabalho ela foi vista como a própria fonte de acumulação de riquezas, né? O que eles têm, tanto a partir de Adam Smith quanto os fisiocratas, eles têm em comum? Eles têm em comum que eles defendem a livre iniciativa do mercado, ou seja, eles não concordam com a intervenção estatal na economia. Eles acreditam que o Estado ele é um perfeito alocador de recursos, então não é necessário... O próprio mercado é um perfeito alocador de recursos, então ele não necessita de qualquer intervenção externa. Ele consegue prover tanto os melhores recursos para a sociedade quanto para a economia. Por isso, eles não acreditavam que precisava da intervenção estatal para conter qualquer tipo de falha que houvesse, porque o mercado ele conseguiria alocar da melhor forma possível. Por isso, é a primeira escola, né, os clássicos são a primeira escola que eles lançam os princípios do liberalismo econômico, no qual acredita-se que o Estado, a intervenção do Estado, ela é extremamente nociva ao funcionamento do mercado. Os principais autores dessa escola são, como eu disse, Adam Smith, David Ricardo, o próprio Sé, que criou a lei de Sé, e o Thomas Malthus. Na nossa escola dos neoclássicos, ela já se inicia no século XIX, mais precisamente 1870,
é uma escola que ela se intensifica nos aspectos microeconômicos da economia, ela não lança tanto os estudos para os aspectos políticos quanto o planejamento macroeconômico, ela se preocupa e sistematiza o estudo do pensamento, o estudo do pensamento econômico mais voltado para a microeconomia, ou seja, ela sistematiza a teoria do consumidor e a teoria do produtor. Então, portanto, a principal diferença entre os neoclássicos e os clássicos, além deles se basearem basicamente nos aspectos microeconômicos da economia, eles também formalizam a análise econômica. E os principais autores dessa escola são o Marshall, o Walras, dentre outros autores importantes. Já na nossa escola keynesiana, é uma escola extremamente importante, especialmente para o pensamento moderno, porque continua-se, tanto nos clássicos quanto nos neoclássicos, acreditando que a intervenção estatal era nociva. No entanto, com a deflagração da crise de 29, percebeu-se que o mercado sozinho ele não conseguiria manter o bom funcionamento da economia, dado que a crise de 29 foi uma crise de superprodução. Portanto, os keynesianos eles trouxeram à tona, principalmente com o trabalho do Keynes, de 1936, a teoria geral do emprego, do juro e da moeda, ele trouxe à tona a questão das falhas do mercado, a questão que o mercado ele não é tão eficiente na alocação dos recursos. Portanto, eles acreditam que o Estado ele conseguiria intervir na economia de modo mais eficiente, tentando reduzir ou minimizar a alocação, tentando minimizar as próprias falhas do mercado. E essa intervenção do Estado seria não somente pela administração da economia, mas uma intervenção ativa do Estado na economia, por meio dos próprios gastos públicos. Os principais autores dessa escola são o Keynes, o Hansen e o Hicks. Por fim, nós temos a teoria a escola marxista. Ela não é historicamente datada, ela pode ser vista junto com o próprio Adam Smith. Só que o importante dessa escola para o próprio estudo da economia é a importância da teoria do valor-trabalho e de como a apropriação do excedente produtivo pode explicar o próprio processo de acumulação de riqueza dessa economia e a evolução das classes sociais. Lembrando que os principais autores que seguem a vertente marxista são Karl Marx, o Engels e o Kalecki. Então, essas foram as nossas 4 escolas de pensamento econômico. Logicamente que não se fez um estudo aprofundado dessas escolas, mas sim a principal contribuição para o pensamento econômico de cada escola e como elas interferiram no próprio estudo da economia.